Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando. Venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no Hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Olá, amigos da TV Cidade, muito bom dia. Bom dia a você, meu amigo telespectador, você que acompanha o programa Momento Espírita pela TV Cidade no canal 3 da NET. E bom dia a você também que quer conhecer essa doutrina maravilhosa chamada doutrina espírita. Hoje nós estamos muito bem acompanhados, nós temos a honra de receber nos nossos estúdios a nossa querida confreira, a nossa querida trabalhadora, companheira do trabalho que está sendo desenvolvido para a divulgação da doutrina espírita aqui em Taubaté. Nós estamos recebendo hoje, lá do Centro Espírita Samaritano de Jesus, da Casa Espírita Samaritano de Jesus, a Kátia Oca. E ela vai falar, vai discorrer sobre um programa, sobre um tema muito interessante no programa de hoje, chamado Educação para a Morte. E nós temos também ao nosso lado o nosso querido companheiro, já conhecido de longa data, o senhor Agenor, que trabalha divulgando as atividades de várias e várias entidades espíritas através do jornal O Diário de Taubaté. Inicialmente, então, nós teremos o bom dia da nossa querida companheira, a Kátia Oca. Tudo bem com você, Kátia? Tudo jóia, Edgar. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de divulgarmos um pouquinho mais da nossa querida doutrina espírita. Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Olha, e um bom dia também, um bom dia especial do nosso querido companheiro Agenor. Tudo bem com o senhor, senhor Agenor? Tudo bem, Edgar. Eu entendo que devemos agradecimento e saudação. Devemos saudar nossos ouvintes e patrocinadores que são, vamos dizer assim, fiéis pelas instantes da programação Iroar, comandada por você e essa bela equipe que nós temos aqui. E agradecer a Vera Oriental Kátia Oca pelo convite para eu estar aqui, participando dessa entrevista que é muito profunda e muito proveito para aqueles que estão estudando e que participam da área espírita. Olha, nós vamos lembrar a você, caro amigo telespectador e telespectadora, que você pode participar do programa ao vivo. Basta que você nos telefone com o número do telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. 12, que é o nosso prefixo DDD, 981010014. E você irá participar ao vivo do programa, elaborando a sua dúvida, colocando o seu questionamento, a sua pergunta no ar do programa Momento Espírita. E você também pode dar a sua opinião sobre o programa. Se o programa está bom, se não está, se você gostaria de dar uma ideia nova para o programa e assim por diante.
Se você quiser utilizar o recurso da internet, você também pode. Basta que você acesse o e-mail Edgar, com temudo no começo e no fim, traço, não é underline, figueiredo@bol.com.br. Então você pode acessar o nosso programa através do seu computador pessoal. E nós também responderemos imediatamente ao seu questionamento via e-mail. Bom, hoje inicialmente vamos falar então com a Kátia sobre o desenvolvimento desse tema que é muito interessante, chamado Educação para a Morte. Kátia, uma pergunta que todos nós temos é a seguinte: nós temos que fazer uma preparação para a morte? O que você acha sobre isso? Bom, Edgar, a nossa preparação é a nossa vivência diária. Então, durante toda a nossa existência, nessa nossa vivência atual, nós temos que nos preparar para esse momento, porque a morte do nosso corpo físico, ela não é uma possibilidade, ela não é uma opção, ela é uma certeza. Todos nós passaremos por esse processo de transição que é a morte do corpo físico, desse que nos prende, que nos deixa aqui cativos no plano terreno. Então, a nossa vivência, o nosso proceder durante a nossa encarnação é que é a nossa preparação para esse momento da morte do corpo físico. Olha, muito interessante, porque tanto os espíritas como os não espíritas têm uma concepção da morte já mais evoluída. Aqueles que já têm um conhecimento religioso sabem que a morte é uma passagem. Principalmente os espíritas sabem que a morte, na realidade, não existe. Nós até não chamamos morte, sim desencarno. Mas a morte, no seu, vamos dizer assim, na sua configuração máxima, ela apresenta vamos dizer assim, o desenlace do espírito em relação ao corpo. O corpo deixa de pertencer àquele espírito. Aquele instrumento para o aprendizado deixa de existir. E isso a nossa querida companheira Kátia vai desenvolver o tema de hoje e vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não é isso, Kátia? Isso mesmo, Edgar. Então nós podemos começar com uma abordagem mais histórica, vendo desde os primórdios das notícias que nós temos da presença do homem aqui na Terra, de como foi encarada a morte, como era encarada a morte e como esse processo evoluiu e como nós estamos encarando hoje em dia. Então, se nós buscarmos lá nos primeiros tempos, por exemplo, o homem de Neandertal, existem relatos históricos de que eles agrupavam seus mortos. Por exemplo, existiam cavernas em que eram depositados, deixados, enterrados as crianças, os mais idosos, os adultos, e que também existia a cultura de colocar pedra sobre o rosto das pessoas, sobre a cabeça. Primeiro para preservar do ataque, né, dos animais, preservar o cadáver, e para impedir que os mortos voltassem à convivência com os vivos. Então, desde os primórdios, já existia inato no ser humano essa concepção de algo além da morte, de que a morte não é o fim de tudo, que depois o espírito, o morto, voltaria. Olha, essa é uma concepção, já como você mesmo falou, Kátia, muito antiga, né? Porque isso já vem de longa data. O ser humano ele tem uma percepção, até diria extrasensorial, de que a vida continua após o término da existência do corpo, né? O espírito abandona esse corpo e retorna para a sua verdadeira existência, que é a existência espiritual. Ele sabe que, como criatura de Deus, como ele é um espírito imortal, ele vai penetrar por toda a eternidade na sua existência. Ele recebe esses ensinamentos através da sua existência corporal e também na existência espiritual, onde ele sabe, depois de algum tempo, que a sua condição é uma condição definitiva de espírito. Senhor Agenor, o senhor, já a longa data como militante da doutrina espírita, o senhor já teve várias experiências
como pessoas que falaram sobre a morte. Existe algum fato assim que o senhor gostaria de comentar sobre alguém que comentou sobre um desenlace, sobre a morte, como pessoa espírita, né? Ele falou alguma coisa, ele disse alguma coisa assim que possa apresentar aqui aos nossos telespectadores do programa Momento Espírita? Olha, eu do momento, né, há muita coisa, muitas passagens que a gente faz, as conversas, mas a gente vai guardar, aspirar um pouco daquilo, nesse momento não é meio difícil. Mas, no geral, as pessoas com a gente conversa, menos esclarecidas no caso, ainda perdura aquela ideia da perda. Não é encarada como um desencilhar, o espírito desencilhando de um corpo, né, do envoltório. É a sensação da perda, de perder, desconhecida, aquela coisa ainda perdura ainda em muitos concretos. Porque, veja bem, o senhor se referiu com muita, vamos dizer assim, com muita particularidade à perda de entes queridos, porque normalmente nós falamos a perda, né, de um familiar que já desencarnou, uma companheira, uma esposa, um marido, e um filho, um amigo. Então nós sempre falamos, nós perdemos um amigo, perdi minha esposa, perdi um familiar, mas quando na realidade nós não perdemos nada, nós sabemos que esse ser que nos deixou é vamos dizer assim, uma ausência temporária. Nós, sim, temos certeza, principalmente os espíritas, que nós encontraremos novamente, face a face, com esses seres que foram entes queridos em nossa existência. A Kátia vai falar mais um pouquinho sobre esse tema, a educação para a morte, que é muito interessante, não é, Kátia? Muito interessante, muito vasto. Foi isso que motivou essa pesquisa, esse estudo, justamente por essa maneira como nós encaramos a morte. E voltando um pouquinho nas questões históricas, Kátia, um minutinho só me permite, viu, Kátia? Nós temos aqui um telespectador ou telespectadora que quer fazer uma pergunta através do nosso telefone. Deixa eu ver se isso realmente é um fato. Bom dia, programa Momento Espírita. Bom dia, Edgar. Bom dia. Pois não, Flávio, pode falar. E você tem alguma perguntinha para o programa Momento Espírita com o tema de hoje? Eu tenho uma pergunta, sim, senhor Edgar. Pois não, pode falar. Considerando esse tema de suma importância, eu gostaria de saber a respeito da religião católica, que eles falam muito da ressurreição, e o Espiritismo fala da reencarnação. Se existe algum momento histórico em que houve essa transformação, se houve manipulação de informação sobre líderes religiosos a respeito dessa divergência que existe entre reencarnação e ressurreição? Tá ok, Flávio, nós vamos fazer essa pergunta para a nossa convidada do programa de hoje, a Kátia. O Flávio gostaria de saber, viu, Kátia, se existe alguma relação entre ressurreição e reencarnação e se houve alguma manipulação dessas informações através principalmente da Igreja Católica. O que você poderia responder ao Flávio nesse momento, Kátia? Flávio, olha, muito obrigado por enquanto. Você acompanha pelo nosso programa Momento Espírita a resposta da nossa querida confreira e companheira, a Kátia. Muito obrigado por hora e você pode voltar a participar até no programa de hoje ou em outra data que você também quiser. Nós estamos aguardando a sua disposição. Tá ok, Flavinho? Ok, obrigado, abraço. Obrigado, eu que agradeço a sua participação. Então, Kátia, aí está a pergunta do nosso telespectador. Ele gostaria de saber, então, qual é a relação entre reencarnação e ressurreição, comentado, inclusive, pelas outras religiões, principalmente a religião católica. Então, obrigada, Flávio, pela pergunta, é de muita importância, porque realmente, se nós analisarmos, estudarmos o nosso contexto histórico, nós veremos que existe, até mesmo na Bíblia, o termo ressurreição, e que a ciência, nossa grande aliada, prova que é algo impossível de se acontecer. Uma vez que o corpo, cessou a vida do corpo, o princípio vital, todas as atividades cerebrais e do coração cessam,
a vida no corpo físico acabou e esse corpo não tem como voltar à vida. E na doutrina espírita nós sabemos da reencarnação, que é esse processo evolutivo pelo qual nós passamos por esse processo de nascimento, desenvolvimento, morte, voltamos ao plano espiritual e depois retornamos para retomar a nossa evolução, nossa jornada evolutiva. E quanto à parte histórica dessa intervenção, dessa complicação que teve da religião católica, existiu um padre chamado Orígenes, que ele era padre e ele foi até excomungado ante as suas ideias que não foram muito bem aceitas pelo clero daquela época, que queria uma dominação da massa de uma maneira mais fácil. Então Orígenes, não somente Orígenes, mas antes, na época que ele viveu 250 depois de Cristo, essas ideias de reencarnação, elas eram um conceito amplamente difundido, aceito pela população da época. E o que aconteceu? Anos mais tarde, em 553, no Concílio de Constantinopla do Império Bizantino, existia o imperador Justiniano e Teodora, sua esposa. Você conhece essa história, Edgar? Olha, eu não, particularmente não conheço muito bem a desenvoltura dessa história, mas eu conheço a história sobre o imperador Justiniano, que foi um imperador naquela época do Império Romano, se não estou enganado, que introduziu em Roma a religião católica, vamos dizer, a religião cristã, né? Por isso que dá origem desse imperador Justiniano, que surgiu a Igreja Apostólica Romana. Não sei se eu estou correto vamos dizer, na minha colocação. Você pode me responder. É o outro Justiniano. É o outro Justiniano, pois não. Tá okay. Esse Justiniano do Império Bizantino, que veio de Constantinopla, é a nova configuração de Roma, anos mais tarde, 500 anos mais tarde. Perfeito. E Justiniano, ele era companheiro de Teodora, e Teodora foi uma prostituta. Então, naquela região existiam cerca de 500 prostitutas. E elas ficavam muito contentes, puxa, uma das nossas companheiras agora é a esposa do imperador. Só que para Teodora isso é um motivo de vergonha. Então, o que Teodora fez? Mandou matar essas 500 companheiras prostitutas. O que aconteceu? A população está sabendo dessa teoria reencarnacionista, dessa necessidade de voltar para reparar, começou a condenar a Teodora. Olha, Teodora, você terá 500 novas encarnações até reparar com cada uma das suas companheiras. O que Teodora fez? Sendo esposa do imperador Justiniano, que não era alfabetizado, ela interferia muito nas suas questões políticas. Ela falou: querido, quero que tire da Bíblia, dos dogmas católicos, a reencarnação. Pronto, então esse foi um marco que é bem pacífico entre os historiadores dessa abolição, da supressão do termo reencarnação dos dogmas da Igreja Católica. Olha, eu já conhecia, eu tinha conhecimento sobre essa história superficialmente, não tão profundamente como você falou agora, viu, Kátia? Mas realmente foi sim, isso é verdade, eu já tenho conhecimento sobre isso, que essa pessoa, né, retirou, vamos dizer assim, dos compêndios da Igreja Católica a palavra reencarnação. E daí então realmente não houve mais essa, vamos dizer assim, essa ótica da reencarnação por parte da igreja. Realmente você tem toda a razão, viu, Kátia? E é daí, Edgar, que surge, se nós acompanharmos a evolução histórica, principalmente porque a religião católica sempre foi a religião dominante, e esse momento de supressão dos dogmas desse termo reencarnação passa de uma maneira questão mais política, da dominação das massas. É mais fácil controlar um povo sabendo e dizendo a ele: ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Então, essa de deixar possibilidades de voltar para reparar, de voltar a ter uma nova chance, isso foi de uma maneira muito brusca tirado dos conceitos, dos ensinamentos da época, e isso perdura até hoje, veio vindo, e hoje nós temos essa visão, esse conceito, essa concepção de morte de uma maneira tão
distante, tão longínqua de nós. No Brasil mesmo, se nós estudarmos um pouquinho, tem a Constituição de 1871, se eu não me engano, 1891, que ela determina a separação oficial da Igreja Católica, que era a religião oficial, do Estado. Então aí o Estado passou a não adotar mais uma religião oficial, que era a religião católica. Então, podemos observar, extrair desse fato, que olha o domínio desses conceitos religiosos que perduraram. Então, de 891 até hoje, são poucos anos para a gente se libertar dessas questões culturais, esse conhecimento que veio enraizado em nós de tanto tempo. Essa concepção que nós temos de outras religiões, que nos afetaram e nos afetam até hoje, né? Aquele que não tem o conhecimento, principalmente da doutrina espírita, que não tomou ciência dos 5 livros do Pentateuco kardeciano, que não conhece ainda a referência, o ensinamento dessa grande revelação chamada doutrina espírita, e que tem conceitos ainda antiquados se não tem uma nova atualização, uma nova ótica da sua existência, e ele está enraizado ainda com a ideia de culpa. Outras religiões, principalmente uma das mais famosas que nós temos até hoje, nós recebemos desde pequeno uma influência muito grande através dessa religião, ela nos culpa e faz com que nós tenhamos a ideia de pós-morte, que nós vamos para um local determinado como o inferno, um outro local chamado purgatório e um outro local chamado céu. E, de acordo com os nossos créditos, vamos dizer assim, né, nós isentamos da nossa culpabilidade e adquirimos uma condição para viver em determinado local como esse agora citado. Uma perguntinha para o senhor Agenor. Senhor Agenor, o senhor se preparou, está se preparando, como eu, como a Kátia, como todos nós, estamos nos preparando para o nosso desenlace, para a nossa, vamos dizer assim, entre aspas, morte? Eu posso dizer que a gente está estudando e assimilando um pouco, porque não adianta, ser humano e sempre existe aquele temor, aquela coisa ainda arraigada lá. Mas a gente estuda muito, procura, tem muito, ouve muito, como agora a gente está ouvindo as explicações da casa, e isso vai fazer com que a gente, no momento exato, a gente esteja mais ou menos preparado para isso. Eu diria até, né, Kátia, que a preparação, como você falou no início do programa Momento Espírita, que depende muito de nós, dos nossos atos, da nossa conscientização da nossa existência, do que nós fazemos aqui como seres encarnados, como espíritos encarnados, que recebemos um corpo para o aprendizado, que tudo isso, esse procedimento, essas atitudes, esse desenvolvimento intelectual, esse, vamos dizer assim, amar ao próximo como a si mesmo, tudo isso faz com que nós nos preparemos, não é isso, Kátia? Para o nosso, vamos dizer, desencarne, que é a única certeza real da nossa existência, não é isso? Isso, Edgar, é correto. Quando nós estudamos a doutrina espírita aqui de uma forma bem clara, bem explícita, ela traz ela desvenda esses mistérios, essas coisas ocultas que vêm sendo trazidas para nós de muito tempo, ela traz de uma forma esmiuçada, clara, simples. E esse é o ponto da nossa preparação, essa é a nossa maior dificuldade, entender, colocar em prática. Estudar, a gente até estuda um pouquinho, né? A gente lê bastante, participa dos grupos de estudos, mas praticar é bem complexo, Edgar. Verdade. Nós fizemos uma enquete, uma pesquisa com pessoas de várias religiões, perguntando sobre a seguinte questão: você tem medo da morte? Você tem medo da morte, Edgar? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, que até em outros programas, vários entrevistados que estiveram aqui falaram sobre o medo da morte. E constantemente nós recebemos perguntas aqui no programa sobre o medo da morte. Olha, a morte na verdade não existe, o espírita sabe disso.
A morte não existe. Agora, eu particularmente, pessoalmente, eu encaro a coisa de duas maneiras. Uma coisa é ter medo da morte, outra coisa é ter medo de morrer. Eu acho que medo da morte o espírita não tem. Agora, medo de morrer, eu acho que sim, todos nós temos um medo de morrer. Quando vamos fazer uma viagem, principalmente, rogamos uma proteção para a divindade, a Jesus, à espiritualidade maior, ao nosso anjo da guarda, que nos ampare e nos proteja naquela viagem. Quando nós vamos fazer uma cirurgia, a mesma coisa. Então, medo de morrer, eu acho que é aquele medo, aquela sensação de dor. Será que vai doer? Será que isso dói? Esse desenlace? Então, essa preocupação, eu acho particularmente que todos nós temos. Agora, o espírita não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte não existe. É uma passagem, é um desenlace de uma dimensão para outra. Não sei se estou correto, Cátia. Você concorda comigo? Corretíssimo, Edgar. É muito interessante nós sabemos das pessoas para a questão de estudo, nosso entendimento. E alguns evangélicos a essa pergunta responderam. Foi interessante, a maioria dos evangélicos, eles não demonstram essa reação de horror, de medo. Eles têm até uma certa serenidade em tese. Eu confio em Deus, eu acredito nesse momento de passagem que nós vamos dormir para esperar o julgamento. Então eles têm uma visão um pouco mais tranquila, mais serena sobre isso, em tese. Já alguns católicos entrevistados, eles têm uma ideia de rejeição, de pânico muito grande. Uma ideia de, não vamos falar sobre esse assunto, que pergunta boba, fora de propósito. Foi muito assim, de rejeição, uma ideia de horror. E por incrível que pareça, Edgar, os nossos companheiros espíritas também demonstram, de certa forma, esse medo, esse receio muito grande de falar sobre a morte, de dizer, de conversar sobre esse assunto, a morte, a finitude do nosso corpo físico. Foi bem interessante. E por que será que os nossos companheiros espíritas têm tanto medo da morte, Edgar? Olha, eu acho, como eu falei anteriormente, né? Primeiro, pela falta de conhecimento da realidade, né? Nós sabemos, os espíritas principalmente, têm conhecimento que o espírito tem duas perturbações. Uma no seu encarne e outra no seu desencarne. Há uma perturbação primária quando ele vai encarnar e há uma perturbação secundária quando ele vai desencarnar. As duas maneiras o espírito sofre uma perturbação. Evidentemente que essa perturbação é relativa ao seu grau de evolução. Se for um espírito mais evoluído, um espírito num patamar mais superior, tipo Chico Xavier, ele vai encarar isso de uma maneira muito simples, extremamente natural. Se quando, ao contrário, ele for um espírito menos evoluído, mais propenso à materialidade, mais ligado à vida material, ele vai sentir certa dificuldade quando ele se encontrar no mundo espiritual. Ele vai se desconhecer, vai esperar, vai aguardar um determinado tempo para ele entender aquela sua nova condição, a sua condição real de espírito. Isso, na minha ótica, é isso que eu penso, né? Mas eu não sei se todos os espíritas pensam assim, se tem medo da morte. Eu, particularmente, como eu falei anteriormente, viu, Kátia? Eu acho que eu tenho medo de morrer. Isso eu confesso para você, tenho medo sim. Mas medo da morte não. A morte virá um dia para todos nós, sem a menor dúvida. Como aqueles que estão lá no mundo espiritual, que sabem que vão reencarnar. Eles sabem quando, eles sabem que um dia vamos se reencarnar, mas não sabem quando. Também nós. Sabemos que um dia vamos deixar o nosso corpo, vamos desencarnar, mas nós não sabemos quando. Olha, me permite, Kátia, um minutinho só, que parece que alguém aqui também, um telespectador, que quer fazer uma perguntinha. Um minutinho só. Bom dia, programa Momento Espírita. Pode falar, senhora telespectador ou telespectadora? Pois não, com quem eu falo? Dona Sônia? Opa, como é que vai, Dona Sônia? A senhora já é uma participante quase que assídua do programa Momento Espírita. Pois não, dona Sônia, pode fazer a sua pergunta aqui no programa. A senhora está gostando do programa de hoje? Está muito bom. Está muito bom, né? Tá ok.
O espírita, talvez seja até o assunto que estamos acabando de comentar agora. Foi a pergunta até da Kátia, por coincidência. Então a pergunta seria: o espírita tem medo da morte? É isso? Olha, vamos responder para a senhora, viu, dona Sônia? Através da Kátia. A Kátia vai responder essa pergunta, tá ok? Muito obrigado pela sua participação, dona Sônia. Contamos sempre com a sua participação no programa, e que a senhora venha outras vezes, em outros dias, ou terças ou quintas, né, participar do nosso programa. Muito obrigado pela sua colocação, pela sua questão. Tá ok? Até a próxima, se Deus quiser. Tá aí, Kátia. Olha, uma perguntinha: o espírita tem medo da morte? Foi a pergunta que você me fez agora, né? Mas então eu deixo a você responder. O que você acha? O espírita tem medo da morte? Tem. Da maioria dos espíritas que foram entrevistados, por incrível que pareça, o sentimento que transpareceu foi o do medo. Mas o medo do espírita é um medo diferente, porque é o medo do conhecimento obtido e da falta de prática. Tudo o que a doutrina espírita nos ensina, da moral do Cristo, do amor, da prática do bem, como bem você citou, Edgar, ao longo do programa, toda essa moral que nós devemos elevar, preservar, cultivar o amor, isso é a preparação para a nossa evolução e para esse momento do desencarne, de deixar o corpo material. E o medo do espírita, além do medo da morte, de morrer, o medo da morte, é o medo de chegar no plano espiritual com vergonha, porque nós temos o conhecimento, nós não temos força de vontade para praticar. Daí nós chegamos lá, e aí? É verdade. Olha, eu vou, após os nossos comerciais, vamos responder mais uma perguntinha que foi nos elaborada aqui no programa Momento Espírita. Diria o seguinte: a morte, ela é, vamos dizer assim, um fator predominante de uma existência. Então o ser começa a morrer quando nasce, logo após os comerciais. É com você, Marquinhos. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar um presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando. Venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no Hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Gente, eu acho que ninguém aqui nessa emissora. Será que eu consigo ligar? Eu acho que ligo. Vocês estão me vendo? Ei! Bom, eu vou gravar.
Gente, olha só. Vocês sabiam que no dia 25/7, sábado, galera, vai ter a reconstrução da TV Cidade, uma grande feira literária, onde todos os livros serão vendidos a R$1. Estoura o cofrinho, papai. Leva os seus filhos, vai ter livro para vocês também. Muitos livros pro papai. Agora pra criançada, só livro maneiro, livro que vira castelo, que toca música. Vai todo mundo pra feira, galera, a partir das 9 horas. Eu espero todos vocês lá. R$1 cada livro. Mas é lógico que ninguém vai levar um livro só, né? Vamos juntar, galera, todas as moedinhas e compra os livros. Será que vocês ouviram? Vou correr, cadê o Pedro? Deixa eu desligar, porque o tio vai chegar e vai me matar porque eu mexi no equipamento dele. Será que eu desliguei? Ai, o tio tá chegando! Tchau! Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz... Olha, meus amigos e minhas amigas, meus amigos telespectadores espíritas e não espíritas, olha, o programa de hoje está muito interessante porque é um assunto extremamente, vamos dizer assim, que desperta, vamos dizer, a curiosidade sobre a preparação do ser humano para a morte. E como nós havíamos comentado anteriormente, existe o problema da morte e o problema do medo de morrer. E nós vamos citar aqui um exemplo que aconteceu com Chico Xavier, numa viagem que ele fez de avião em determinada cidade aqui no estado de São Paulo, onde ele, lá no avião, sentiu um pouco, vamos dizer assim, aquele medo de morrer. A Kátia vai nos contar como é que aconteceu isso e como foi esse fato inusitado com Chico Xavier. Então, esse fato até responde um pouquinho a pergunta da Sônia, sobre o medo de morrer dos espíritas. Essa cena clássica do filme do Chico, até engraçada, de que o avião passa por uma turbulência, ele começa a gritar, eu vou morrer, e aparece Emmanuel, Chico, morra com dignidade. E ele fala, eu vou morrer e vou gritar, valha-me Deus, e começa a gritar. E paremos para pensar, Chico, olha, pense a psicosfera que envolvia Chico, de conhecimento, de amor, de elevação espiritual que ele já possuía, convivência com os bons espíritos, com Emmanuel. E então, Chico tinha muito conhecimento. Então, com certeza, ele não tem medo da morte, desse fenômeno de transição, fim do corpo físico para o retorno ao plano espiritual. Mas o medo de morrer, um espírita da categoria do Chico gritando, valha-me Deus, eu vou morrer. Então nós temos sim o medo de morrer, mas o medo da morte talvez não, né, Edgar? Olha, você falou muito bem, você citou o exemplo do Chico, porque nessa viagem, esse voo, havia também um padre nesse voo que estava lá junto com o Chico Xavier. E o avião, como você mesmo falou muito bem aí, tinha uma turbulência muito grande. E todo mundo gritava, o avião caía cerca de 50, 60 metros e mantinha novamente no ar. E justamente nesse movimento, o pessoal gritava, socorro, valha-me Deus! E o Chico também. Olha, o Chico falou, gritava, socorro, valha-me Deus! O padre, vendo isso, o padre também estava gritando. E olhou para o Chico e falou, mas Chico, você é um espírita, você está gritando? Ele falou assim, grito sim, eu estou com medo, grito sim. Nessa hora apareceu Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier. E o Emmanuel falou, mas Chico, o que é isso? O que está acontecendo? Aí o Chico falou assim, nós estamos em perigo, nós podemos morrer. Aí o Emmanuel falou, morre sim, pode morrer sim, todos aqui podem morrer. E você está gritando desse jeito, Chico? Não faça isso. Se você está com medo de morrer, morra pelo menos com educação. Não grita tanto assim, né? Mas então aí ficou muito bem especificado, como falou a Kátia, sobre o medo de morrer e o medo da morte. Evidentemente que Chico Xavier sabia que a morte não existia. Ele era um espírito mais evoluído e comprovadamente sabia da existência, né? Do espírito, do mundo espiritual. E a Kátia colocou muito bem essa condição que o espírita tem medo sim de morrer, não medo da morte, não é isso, Kátia?
Exatamente, Edgar. Como você havia comentado, nós temos essas dúvidas em relação à morte. Será que vai doer? Será que é ruim? Demora muito? É pouco? Então, existem estudos científicos, e até conversando com uma médica, nossa amiga, que o momento da morte, o fim das atividades do corpo físico, quando cessa o coração, quando cessa o cérebro e morre, há esse desligamento de todos os liames do espírito com o corpo, é questão de milésimos de segundo, é um instante muito pequeno. E nesse instante, dizem os bons espíritos, não existe dor, porque é um desligamento, é simples, não existe dor, é natural. O que varia, o que diferencia de uma pessoa para outra é a nossa vivência. Então, as pessoas que passam por doenças muito longas, passam muito tempo nos hospitais, naquele sofrimento, isso nós espíritas entendemos que é extremamente salutar, é útil para a depuração do espírito através do sofrimento do corpo físico. Para outras pessoas não, é uma coisa mais simples, ou uma questão de acidente, uma morte trágica, algo assim mais brutal, mais violento. Mas depende de cada um, da vivência de cada um, da maneira como cada um encara a dor, o sofrimento, durante o processo desencarnatório, que nós sabemos que é feito desligamento célula por célula dessas doenças muito longas, é ótimo para o espírito, né? Eles têm um retorno ao plano espiritual mais suave, mais tranquilo, diferente dessas mortes por acidente, que existe todo esse processo de desligamento que é feito totalmente pelo plano espiritual. Então nós sabemos dessa diferença e que isso é importante para o espírito, mas os bons espíritos nos dizem, no momento da morte, nesse instante de desligamento, não existe dor. Olha, é como você falou, viu, Kátia? A gente vive, existe com esse corpo e por uma condição fisiológica nossa, de conservação do nosso corpo, de conservação da nossa matéria, nós temos sim um receio sempre de morrer, né? Os espíritas não. Os espíritas não têm medo da morte, porque apesar de que a morte não existe. Mais uma vez, a gente é obrigado a falar sobre isso, né? Mas um detalhe também, que a morte para o corpo, ela não se dá como se fosse uma quebra. Ela não é uma quebra. O espírito deixa o corpo através de um desenlace. Então ele vai gradativamente deixando o corpo. Mesmo na morte dita, vamos dizer assim, trágica, né? Aquela morte por acidente, esse espírito recebe sim uma assistência por espíritos mais evoluídos, onde em frações de segundos ele recebe aquela condição de assistência e pode deixar tranquilamente o seu corpo. Alguns espíritos até, principalmente em casos de acidentes, permanecem ali, principalmente quando o espírito não é evoluído, um pouco confusos, porque ele não entende o que aconteceu. Ele imagina que ele está ali ainda, ele vê até o próprio corpo ali no acidente, mas ele ainda não entendeu como é que aconteceu, o que se passa e qual é a sua nova condição. E justamente aí é que ele vai receber uma assistência espiritual. Senhor Genor, o senhor tem medo de morrer, senhor Genor? Eu já fiz uma explicação muito grande sobre isso, cara. O que me vem à mente agora é o seguinte: existem alguns casos, não sei se centenas ou milhares de casos, em que a pessoa se despede, as pessoas dizem, olha, eu já estou preparando, daqui a pouco eu me vou, e há registro de casos desses. Então a gente perguntaria, isso são exceções? Olha, eu diria a você o seguinte, a Kátia poderia nos responder isso, né? Como ela falou, que algumas pessoas têm uma doença prolongada. E através dessa doença prolongada, ela adquire uma condição até talvez até melhor para o seu desenlace, porque ela vai compreendendo que o seu tempo aqui na Terra já se findou e que ela, principalmente se tiver conhecimentos espirituais, e que aquele corpo vai ter que ser devolvido à natureza. Nós, quando chegamos aqui, viemos sem nada e voltamos sem nada, exceto com as boas ações e com as experiências boas, com as atitudes boas com o nosso próximo, que é a nossa bagagem para a nossa chegada lá no mundo espiritual. Então, quando há
essa possibilidade do espírito encarnado sofrer uma doença prolongada e ele ter uma condição melhor para o seu desenlace, ele pode, principalmente tendo conhecimentos espirituais, ter uma morte, um desencarne mais suave, mais tranquilo. Não é isso, Kátia? Exatamente, Edgar. Nós temos que considerar também, seu AG, como nós vivemos hoje. Hoje nós temos um culto exagerado pelo corpo, pela saúde do corpo. Então nós fazemos plástica, nós tomamos remédio para emagrecer, nós moramos dentro da academia, a gente só gasta-se muito tempo no culto ao corpo. Por quê? Com a ideia de preservação da vida. E que é um instinto natural que nós temos de preservar a vida, mas não dessa forma exagerada. E nós não guardamos tempo, nós não disponibilizamos o nosso tempo, não utilizamos para cultuar, para esclarecer, para preparar o nosso espírito, que é imortal. Então, desses desregramentos que nós vivemos hoje, dessa inversão de valores que nós temos hoje, mais do corpo do que do espírito, resulta isso que o senhor falou, que são poucas as pessoas, poucos de nós espíritos encarnados, que cuidamos, que entendemos, que passamos por esse processo natural que é a morte, desencarne, de uma forma tranquila. Então nós temos mais esse apego muito forte ao corpo, como o senhor bem mencionou. Ai, que perda, para quem morre, vou deixar as pessoas, quem está próximo de morrer, né, numa doença, questões assim, próximo de acidentes, vou deixar as pessoas que eu amo, vou para onde, o que eu vou fazer? Olha, um minutinho só, Kátia, uma perguntinha talvez do nosso telespectador. Por sinal, hoje o programa está muito bom, então nós temos várias perguntas no ar, né? Bom dia, programa Momento Espírita. Pois não, pode falar. Bom dia, cara, professor Walter, tudo bom? Tudo bom? Com quem nós estamos falando? É com o Walter? Ô, meu amigo Walter, como é que vai o senhor? Tudo bem, senhor Walter? Muito bem, eu estou tão feliz aqui agora assistindo o programa. Agora vou ter que deixar esse programa. Ouvindo aí a Kátia, a nossa oradora lá, muito bacana. E se eu gostaria de perguntar para a Kátia uma coisa. Como é que ela se tornou assim, uma oradora tão rapidamente que eu vi desde as primeiras sessões dela, e agora ela está bem desenvolta, por isso que faz isso, ela vai ser para nós aí. Um abraço para você, um abraço para você e bom dia para você. Opa, muito obrigado pela sua participação, senhor Walter. Olha, nós agradecemos imensamente o seu abraço, o seu carinho especial para o programa Momento Espírita e principalmente se é com a referência que você fez com essa grande companheira Kátia, lá do Centro Espírita Samaritano de Jesus, ela sendo uma oradora já há algum tempo lá na Casa Espírita, e ela está aqui sim conosco, presente no programa Momento Espírita. Muito obrigado pela sua participação, viu, Walter? Continue sempre. Tá ok? Um abração. Olha, uma perguntinha que o Walter fez aqui agora, que até gostaria que você respondesse, viu, Kátia? Como é que você se tornou espírita e oradora espírita e frequentadora e trabalhadora lá do Centro Espírita Samaritano de Jesus? Olha, Edgar, não querendo ser mística, mas a gente aprende que o chamado vem de cima, não vem de baixo. Então, quando o trabalhador está pronto, a oportunidade do trabalho aparece. Então, já frequentei lá o Francisco de Assis, do nosso querido seu Jaú, e depois fui para os Samaritanos. E lá nos Samaritanos, a diretoria da casa preza muito pelo estudo. Fica a dica, hein, Walter? Para estudarmos. Então, quando a gente estuda, e a doutrina espírita ela é muito interessante, ela é muito envolvente, porque ela nos leva ao raciocínio, ao pensamento lógico, né? As reflexões do nosso ser, por quê, para onde, quando. Então, esse estudo constante que nos possibilita o raciocínio, e dessa forma a gente consegue compartilhar com todos esse pouquinho que a gente aprende, mas o estudo é fundamental. Tanto é que esse é o tema da nossa pesquisa, educação para a morte, estudar e entender para podermos passar por esse processo que é natural, a morte. Olha, é um processo que todos nós vamos, de uma maneira ou de outra, vamos passar sim.
Alguns de uma morte bem rápida, outros talvez por uma morte, um desencarne mais lento, né? Uma doença com um determinado tempo, embora o conceito de doença nossa aqui para os espíritas é muito diferente de outras religiões. A doença, na maioria das vezes, ela não é um sofrimento, e sim uma bênção, um aprendizado para aquele espírito que recebeu através do corpo aquela doença, que ele possa evoluir, que ele possa pensar, que ele possa raciocinar. Além disso, pode ser uma prova também, que ele escolheu lá antes de se reencarnar. E pode ser, em última hipótese, também uma expiação. Ele pode estar sofrendo aquela doença como uma expiação de um aprendizado que não foi totalmente realizado em outras encarnações. Senhor Agir, o senhor Agenor, o senhor tem uma longa data já trabalhando como espírita. Há quanto tempo o senhor milita na doutrina espírita, senhor Agenor? Bom, meu pai era espírita, já frequentava naquele tempo, linguisticamente, e já frequentava a doutrina espírita. Quando a gente entra para outras atividades, então a gente abandona um pouco, deixa um pouco de lado, porque não ocorreu comigo. Mas depois que a gente retorna, a gente sempre está ligado à doutrina espírita, porque também acho que já dei mais ou menos para isso. O que eu queria colocar é o seguinte: existe o caso aqui de um irmão que até fazia parte do Centro União e Caridade, muito conhecidíssimo, que é o Eurico Figueira, né? Foi da dela. E o Eurico Figueira, segundo a Dona Licília, que é a esposa dele, também ocorreu, com ele ocorreu esse mesmo caso. Quer dizer, ele também, naquela hora, ele se preparou, naquela hora ele só disse a ela que estava na hora dele ir, né? Então houve um entendimento, talvez pelo caminho dele, eu não entendi, ela já era espírita, família espírita, houve um entendimento que ele falou com a Dona Licília que está na hora dele, que ele estava partindo, e realmente partiu assim. Ele comentou, né, Sr. Genor, ele já sabia de antemão que aquele momento havia chegado, a hora do seu desencarne. E ele participou através, com seus familiares, notificando os familiares que ele iria partir para o mundo espiritual, retornar para o mundo espiritual. Isso eu acho até que é uma bênção que ele recebeu, né, para transmitir aquela tranquilidade aos seus familiares, né? E outras experiências que os espíritas também tiveram, e eu principalmente também tive, né? Eu sou viúvo já há mais de 10 anos e eu tive a felicidade, a bênção de visualizar a minha esposa após o seu desencarne. Então são coisas que os espíritas comentam, né? Falam e dizem sobre a morte. A morte, todos nós sabemos, espíritas, que não existe. E a preparação, como diz a Kátia, né? Ela vem desde o início, né, Kátia? Porque nós sabemos que no momento que nascemos, na realidade começamos a morrer. Não sei se esse conceito é válido, mas o tempo já começa a ser contado a partir da data do nosso nascimento, não é isso, Kátia? Tocou numa questão muito importante, Edgar, na verdade duas. A visão positiva, a visão mais tranquila, diferenciada que o Espiritismo nos traz sobre essa questão tão delicada da morte. Então, devido a vários conhecimentos que nós temos, que são trazidos pelos bons espíritos, isso nos dá subsídios, base para nós encararmos de uma forma diferente. E a questão do tempo, que é uma questão bem científica. A lei de Einstein da relatividade, você que é físico sabe dizer melhor do que eu, diz que só estão sujeitos, de uma forma bem resumida, só estão sujeitos à ação do tempo os corpos, o que vibra em velocidade menor do que a velocidade da luz. Então, tudo que está acima da velocidade da luz não perece, não sofre a ação do tempo. E como o nosso corpo humano, aqui, essa matéria, é muito densa, é muito pesada, a nossa vibração é baixíssima. Então, nós sofremos, sim, a ação do tempo. Isso é uma questão naturalíssima. Leon Denis traz no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor uma questão muito interessante. O que aconteceria se a morte do corpo fosse suprimida? Já pensou, Edgar? Já pensou, seu Agê? Se não existisse a morte do corpo físico,
esse corpo físico que nós temos dentro, que sofre essa ação de nascer, desenvolver, crescer e sofrer a falência das atividades, das energias. Imagina se houvesse entre nós corpos daquela época de 10 mil, sei lá, milhares de anos atrás. Isso seria impossível, seria muito sofrimento. Então é natural isso, o tempo age, é inexorável e age sobre a matéria. Então não temos que parar e raciocinar de uma forma bem clara isso, que é uma lei natural, que é uma lei divina, a lei de evolução em que os nossos corpos humanos, materiais, estão sujeitos. Olha, e realmente é isso mesmo. O senhor queria falar alguma coisa? Necessidade, no caso, de renovação. Veja bem, se houvesse essa possibilidade que citou agora a Kátia, de não perecer o corpo físico, Leon Denis, né, que comentou isso, seria impossível a vivência, né, de toda a humanidade que existiu, que existe, num espaço contínuo, um espaço contido na Terra. Nós não teríamos espaço para a locomoção, para a nossa existência, para a nossa vivência. É quase impossível. Você citou um fato muito interessante do Einstein, né? Da vibração do corpo físico em sintonia com a velocidade da luz. Nós sabemos até pela física que no universo não existe nada estático. Tudo está em movimento, em dinâmica. E a vida, a existência nossa, o nosso corpo físico é uma dinâmica também. A dinâmica que o espírita tem é essa: nascer, crescer, progredir e morrer, viver novamente. Essa é a experiência que a doutrina espírita nos ensina. Nós sabemos, pela doutrina, como falou a Kátia, que o conhecimento adquirido pela revelação, pela filosofia da ciência espírita, pela ciência da filosofia e pela religiosidade da ciência espírita, que esses conhecimentos da morte nos elucidam muito quanto à vivência do espírito, como a existência do espírito, explicando de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Está lá, está aí, a revelação está aberta a todos. Basta que vocês espíritas estudem, continuem estudando a doutrina, e vocês que não são espíritas passam sim a terem conhecimentos dessa grande revelação de 1857, através do primeiro livro, no dia 18 de abril, chamado O Livro dos Espíritos. Kátia, olha, infelizmente o nosso programa tem 60 minutos. Eu gostaria que você falasse sobre as considerações finais desse tema de hoje, a educação para a morte. Então, rapidamente, Edgar e todos os nossos colegas, o Walter, a Sônia, o Flávio e todos que assistiram, a todos nós, existem várias obras de vários autores, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, José Herculano Pires, e as obras de Kardec, que nos trazem de uma forma bem clara a questão da morte, a questão da morte do corpo físico, a questão da reencarnação, a questão da imortalidade da alma. Então fica como consideração final o convite para o estudo, para a reflexão. Todas as casas espíritas têm grupos de estudo, tem a oportunidade da gente perguntar, de saber com quem já tem um pouco mais de conhecimento. Fica a dica, fica o convite para o estudo, para a nossa evolução ser cada vez mais fácil e mais rápida. Então, a todos vocês um bom dia, uma feliz quinta-feira. Nós vamos passar então agora a sua Genora, seus agradecimentos, né, senhor Genora? Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Momento Espírita, e que o senhor venha sempre, esteja aqui sempre conosco no programa. Não é isso, senhor Genora? Uma satisfação de ir aqui, né? Estar junto mais uma vez com você, e o Binho também junto com a Kátia aqui, que é uma amiga muito preciosa que a gente tem. Então, eu só posso agradecer a oportunidade e andar para que o programa tenha longo tempo de vida e que melhore cada vez mais. Olha, e mais uma vez eu agradeço a presença magnífica da Kátia aqui no nosso programa. E lembramos a vocês também, telespectadores, viu, Kátia, que o programa de hoje ou de terça-feira
vai ser reprisado sim no sábado, às 19 horas. Eu diria para você que o seu programa de hoje, quinta-feira, nesta quinta-feira, vai ser reprisado no sábado. Se você, meu amigo telespectador, não pegou o programa na sua integridade, pode sim assistir a reprise do programa, a reprise no sábado, às 19 horas, no canal 3 da NET, da TV Cidade, tá ok? Então você está convidado a participar também da reprise do programa, tá bom? Então, Kátia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade da divulgação da doutrina espírita e pelo convite. Muito obrigada. Olha, você está novamente convidado a participar do programa no próximo mês, o mês de agosto. Você virá novamente a ser uma apresentadora desse programa chamado Momento Espírita. O programa não é meu, não é seu, não é de ninguém, é nosso. É nosso com o objetivo principal da divulgação da doutrina espírita. Tá ok, Kátia? Ok, está convidada, viu? Então a todos vocês um bom dia, uma excelente tarde e até a próxima, se Deus quiser.